grande abraço a você que está com a gente no Grupo Bandeirantes de Comunicação, dentro do projeto Band Eleições. Nós estamos conversando com os candidatos às prefeituras do nosso interior de São Paulo, da nossa região de abrangência do Grupo Bandeirantes, em mais de 60 municípios. E hoje, nosso convidado aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, é o prefeito da cidade de Olambra, candidato à reeleição pelo PSD, Fernando Capato. Prefeito, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui dentro do nosso Band Eleições. Obrigado, Heitor. Quero cumprimentar todos que nos acompanham e todo o Grupo Bandeirantes também. É uma honra estar aqui com vocês. Eleições municipais são um período que a gente sabe que movimenta muito cada cidade, cada município. Não é diferente na cidade de Olambra, mas com uma peculiaridade. Se em todo o Brasil nós temos cenários indefinidos de quem vai ganhar a próxima eleição, em Olambra não há dúvida de que Fernando Capato será reeleito prefeito. Isso porque Olambra tem um único candidato, o atual prefeito candidato à reeleição. Prefeito, como é disputar uma eleição, viver um período eleitoral, sabendo que o senhor já está eleito? Olha, eu estou encarando da mesma maneira, né? Estamos fazendo campanha nas ruas, junto com o candidato a vice-prefeito, os vereadores, levando agora, nesse momento, a nossa prestação de contas. Posteriormente, vamos levar as nossas propostas para Olambra, né? Apresentar o nosso plano de governo e para mim, a vitória é só depois do dia 6 de outubro, depois que abrirem as urnas, e a outra vitória depois da diplomação. Então, nesse período, a gente vai fazer todo o rito, né, da campanha, continuar trabalhando intensamente, defendendo a nossa cidade de Olambra, para a cidade não parar, mas a gente vai fazer a campanha da mesma maneira, né? O senhor foi eleito em 2020 com 5.701 votos. De certa forma, é uma meta pessoal tentar alcançar esse número ou superar esse número de votos, e a disputa para vereador passa a ter um peso ainda maior num cenário como esse que vocês têm em Olambra? Sem dúvidas. Eu acho que a gente quer transformar a aprovação do nosso governo, né? Que a aprovação do nosso governo é o reflexo, né, da candidatura única também em Olambra, e a gente quer transformar essa aprovação em votação para a gente ter representatividade, né, na nossa cidade e trabalhar cada dia mais, né, junto ao governo do estado, governo federal, trazer recursos para a nossa cidade. Então é uma meta, sim, a gente subir aí a votação, e é para isso que nós vamos estar trabalhando. E a eleição de vereador, sim, ela se torna aí muito importante, né? A importância das pessoas irem votar, escolher um candidato a vereador, né? Nós temos 59 candidatos em Olambra, boas opções, muito boas opções, e a Câmara é fundamental aí para estar trabalhando junto ao Executivo e estar também ajudando a trazer recursos de fora, né? Tá articulando recursos junto aos deputados, junto ao governo, para estar fortalecendo a nossa cidade. Claro que o senhor é o prefeito, não tem controle nenhum sobre a oposição, mas eu gostaria de entender como foram esses 4 anos de mandato. O senhor teve presença de oposição na Câmara, teve alguma sinalização de que poderia ter algum adversário político que se colocasse como candidato a prefeito? Houve alguma articulação com outros partidos pela candidatura única? Como é que se chegou a esse cenário e como foram esses 4 anos trabalhando na máquina pública, prefeito? Heitor, as coisas foram acontecendo muito naturalmente, né? Vamos lembrar que quando nós assumimos o mandato, assumimos em meio a uma pandemia, né? Acho que foi um momento também de união de todos daquele momento, que era inédito, né? E na última eleição tivemos 3 candidatos ao executivo e elegemos. Olambra tem 9 cadeiras de vereadores, né? Nós elegemos 8 vereadores na eleição passada, um entrou pela oposição, mas a gente sempre fez um governo de diálogo, né? E logo esse único vereador que se elegeu na oposição, ele ele esteve com o grupo. Então, assim, é lógico que tem momentos mais turbulentos, né, dentro do próprio grupo,
Mas assim, a gente nunca, a gente sempre trabalhou com muito diálogo e naturalidade, e as coisas vieram caminhando para chegar, né, na situação de hoje. Nós estamos com 6 partidos, o Brasil tem 35 partidos aptos a disputar a eleição, né? Então nós temos apenas 6, então teria aí outras opções para outros candidatos, mas com certeza foi a construção, com muito diálogo e principalmente com muito trabalho que a gente chegou nessa situação, nesse consenso, né, nesse consenso natural para a cidade continuar aí avançando, né, e esse trabalho continuar. Nós estamos conversando com o Fernando Capato, prefeito de Olambra, candidato à reeleição para 2024, candidato único no município, que tem, prefeito, como alguns dos projetos que estão publicados no seu plano de governo, no seu plano agora eleitoral, algumas obras para a saúde, por exemplo, a construção de uma nova unidade de pronto atendimento, construção de uma unidade básica de saúde na região do residencial Florabella, ampliação de programas de prevenção e promoção de saúde, entre outros itens que estão no seu plano de governo. Quantas dessas obras já estão em andamento e quantas já têm um planejamento bem encaminhado para, nos próximos anos, saírem do papel? A unidade básica de saúde do Florabella já foi, nós já fomos contemplados, né, no PAC do governo federal, já foi publicado, a licitação deve ocorrer ainda esse ano, mais tardar no começo do ano que vem, então essa já é uma proposta, né, que já está muito bem encaminhada. A construção de um novo pronto atendimento para Olambra, um novo pronto-socorro, é uma demanda assim, urgente também. A cidade vem crescendo nos últimos anos, a gente precisa de uma localização melhor para o nosso pronto atendimento, ter uma estrutura melhor, mais adequada, e essa sem dúvida será uma das nossas maiores lutas, né, para a próxima gestão. E nós vamos buscar esse recurso junto ao governo do estado, ao governo federal, para estar implantando. Então, desde já, né, e desde do primeiro dia de um possível próximo mandato, nós vamos estar trabalhando para viabilizar a construção desse novo pronto-socorro, mais estruturado, mais equipado, e fazer do atual pronto-socorro da nossa cidade um centro de especialidades, para continuar aí ele tendo a sua funcionalidade também. O senhor também tem no seu plano de governo algumas obras de infraestrutura, como a parceria junto ao governo do estado para a duplicação da rodovia SP-107. Olambra vive um período agora de receber muitos turistas do estado todo, do Brasil todo, pela Expo Flora, que segue até o final deste mês de setembro. Já há uma sinalização do governo do estado para quando essas obras devem se iniciar? Perfeito. Essa é também uma luta nossa desde o primeiro dia desde o dia 1º de janeiro de 2021, que nós estamos trabalhando junto ao governo do estado. De lá para cá muita coisa andou, né? Nós tivemos o nosso projeto, a Olambra fez o projeto básico, depois o executivo, entregamos o projeto executivo esse ano, né, da duplicação do trecho que vai da 340 até a divisa Porto Nogueira, né, um trecho aí de aproximadamente 9 quilômetros, se não me engano. Então nós entregamos esse projeto executivo, o DR já está sinalizando, dando devolutivas desse projeto, então tá caminhando, e eu acredito muito que no próximo ano de 2025, né, nós vamos estar levando essa duplicação lá para esse trecho. É uma vontade do governador também, ele sabe da necessidade, é um trecho que contempla a cidade de Jaguariúna, Olambra, ali tem o CEA Flor, tem o Velling, que é logo após o outro lado da rodovia, então, e o fluxo turístico de Olambra crescendo todo ano também, então é um trecho assim que já tem os números necessários para a duplicação. É mais uma questão agora orçamentária do estado, né, de dotação orçamentária para essa obra ser licitada. Então acredito que em 2025
nós vamos ter essa boa notícia. Nós estamos conversando com o prefeito da cidade de Olambra, Fernando Cappato, candidato à reeleição pelo PSD, que tem como vice na chapa Miguel Esperança, do PSDB, que já é o atual vice-prefeito da cidade. Qual foi o papel do seu vice nesses primeiros 4 anos de mandato e como foi a negociação, o diálogo para a manutenção dele na chapa? Foi algo natural? Também natural. Miguel fez por merecer, trabalhou desde o primeiro momento ao meu lado. O Miguel é uma pessoa experiente, ele é da iniciativa privada, tem experiência política também, já foi candidato em Olambra e sempre acompanhou o processo político. E ele sempre buscou recursos para a nossa cidade, um bom diálogo político aí também. Ele tem um papel fundamental também na construção dessa Olambra que nós queremos. Então, o que está dando certo tem que continuar e eu estou muito feliz que o Miguel continua sendo o nosso candidato a vice-prefeito. Prefeito, para nós falarmos sobre segurança pública, uma preocupação de todo o estado de São Paulo, o senhor também tem no seu plano a ampliação do sistema de vídeo monitoramento da cidade. Como funciona esse trabalho hoje e qual o papel da Guarda Municipal em Olambra no auxílio às forças estaduais, Polícia Militar, Polícia Civil? O vídeo monitoramento tem sido cada vez mais importante, né? E nós procuramos ampliar ano a ano, né, junto com a parceria privada também, né, as associações de bairro que têm ajudado a prefeitura, fornecendo câmeras, a prefeitura investindo, comprando câmeras e a gente ampliando aí nosso sistema de monitoramento. Já está em andamento uma ampliação desse sistema, né, da sala de vídeo monitoramento, mas o investimento contínuo vai continuar para a gente ter cada vez mais câmeras na cidade. As entradas da cidade já estão contempladas. Agora nós queremos levar o vídeo monitoramento para todas as escolas também, né, para fazer a segurança das escolas, e a Guarda Municipal tem um papel fundamental na segurança da nossa cidade. Trabalha sim em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, mas Olambra, por ser uma cidade pequena e por ter baixos índices, tem um efetivo muito pequeno, né? Tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, né? Tanto é que nós não temos um delegado titular e essa é uma luta nossa também, né? Com a formação dos novos delegados que o Estado formou tempos atrás. A gente está pleiteando aí um delegado titular para a nossa cidade. Isso se justifica pela localização que ela está, pelo fluxo de trabalhadores e visitantes que recebem todos os dias, mas investir na nossa Guarda Municipal, né, que tá dentro aí do nosso alcance, aumentar o efetivo, a estrutura, a capacitação, a valorização deles, a gente vai continuar fazendo, porque eles hoje fazem aí um trabalho de excelência em Olambra. Prefeito, como o senhor pretende trabalhar com relação à montagem de sua equipe? Por ser candidato único, o senhor já sabe que será o prefeito pelos próximos 4 anos. Espera terminar o ciclo para depois, a partir de janeiro, ver se mantém a mesma equipe? Segue um trabalho contínuo e faz eventualmente trocas pontuais, como é em qualquer administração pública? Como funciona a montagem de um time, de uma máquina pública que já sabe como funcionará nos próximos 4 anos? Olha, esperar passar o pleito, avaliar, fazer a avaliação. Nós temos que fechar esse mandato, né? Ele pode continuar em 2025, mas nós vamos fazer o fechamento desse mandato, analisar, ver o que precisamos melhorar, ver se há necessidade de fazer alterações, e se precisar ser feito, nós vamos procurar sempre uma pessoa assim, que a gente julgue que vai dar conta do recado ou que vai ser melhor, né? Então, alguma troca pontual pode acontecer sim, mas isso a gente vai analisar aí no encerramento desse mandato. O fato de ter apenas uma candidatura, o senhor acredita que pode aumentar o número de abstenções nas urnas esse ano em Olambra? Olha, isso pode acontecer, né? Muitas pessoas até nos dizem na rua, mas esse ano não precisa votar, você já está eleito. Mas a gente está trabalhando muito isso
pelos vereadores, né? A pessoa tem que escolher um vereador, né? Não deixar que outra pessoa escolha por você. Então a gente está fazendo esse trabalho. Olambra não tem um histórico de abstenção alta, né? Então é um eleitorado participativo e a gente vai estar trabalhando bastante da importância de nos dar representatividade no sim ou no não. Se a pessoa não concorda com a nossa administração, ela tem todo o direito, né, de não votar na gente, mas a gente vai estar passando a todo momento a importância de votar, nos dar representatividade, escolher um vereador, né, para depois poder cobrar também, né? Nós conversamos aqui dentro do nosso Band Eleições com o Fernando Capato, prefeito de Olambra, candidato pelo PSD, candidato único, portanto, prefeito também para os próximos 4 anos na cidade de Olambra. Prefeito, muito obrigado por atender o nosso convite, por conversar com o nosso ouvinte, nosso espectador, e fique à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, né, de falarmos aqui não só com o eleitor de Olambra, mas do importante processo que todos os municípios vão passar, né, no dia 6 de outubro. É a eleição mais próxima do eleitor, né? Afinal, o eleitor ele não tem contato com o seu deputado, com o governador, com o presidente, então são os representantes do município, né, que faz essa ponte e que transforma realmente a vida da cidade, né? A nossa vida acontece na cidade, então isso aí é a importância do pleito municipal. Nós estamos aí há poucos dias da eleição, queremos visitar todos os bairros da cidade, vamos visitar todos os bairros da cidade e passar o que nós queremos, né? As nossas propostas para Olambra nos próximos 4 anos e o mais importante, ouvir também as reivindicações, os anseios, os conselhos da população, que é muito importante para a gente nesse momento, né? O plano de governo ele não é um plano engessado, ele pode estar recebendo contribuições e é por isso da importância da gente estar fazendo a nossa campanha, estar visitando as pessoas, grupos, para a gente juntos errar menos e melhorar realmente a vida da nossa cidade. Muito obrigado pela oportunidade, reforço aqui o dever de cada um, né, que tem o direito de votar, da importância, participe das eleições, não deixe que outros escolham por você. Vá votar, vote consciente e com certeza depois você tem o direito de cobrar também. Forte abraço, muito obrigado. Nós que agradecemos ao prefeito de Olambra, Fernando Capato, candidato à reeleição pelo PSD.